O papo de hoje é sobre headphone de extrema qualidade. Vamos lá que hoje eu vou te falar do HiFiMan HE400SE. Esse aqui é um fone de ouvido planar. Eu nunca tinha ouvido um fone com essa tecnologia de falante e ele é diferente dos falantes com drivers dinâmicos, né? O funcionamento dele é diferente e eu achei muito da hora. Isso vai sim impactar no som, mas eu já falo disso já já. Eu queria falar um pouco antes dos aspectos físicos dele, né? Porque eu recebi essa unidade aqui de um amigo meu que me emprestou para poder fazer review aqui para vocês. Não veio caixa dele, obviamente, mas dentro da caixa, obviamente, só vem o cabo e o fone de ouvido, tá? E o headphone. Não vem nenhum outro acessório, então tá tranquilo quanto a isso. Bom, vamos falar dos aspectos técnicos, mas antes desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu faço review de fone de ouvido aqui, de headphone, mas eu faço review de um monte de coisa aqui no canal. Bom, vamos lá, aspectos técnicos. É um fone muito confortável para poder usar. A headband aqui na parte de cima, ela é acolchoada, ela tem uma espuminha aqui bem confortável e tudo mais. As pads são bem grandes, elas são de um formato circular e, enfim, cabem muito bem a minha orelha aqui dentro, então é bem confortável. Ele tem um revestimento metade corino, metade camurça, o que é legal. A camurça ajuda a dar um isolamento, mas também tem o lance de reverberação do som que é projetado aqui dentro. Ele não tem as hastes muito reguláveis, tipo, ela não tem um jogo tão grande assim. A parte aqui, a alça é de metal, o resto é plástico, basicamente. Aqui a parte, essa grelhazinha aqui também, acho que é metal, acho que não é plástico não, acho que é metal aqui também. E é basicamente isso. Os cabos são removíveis, é um cabo de boa qualidade, é tipo o cabo, é como o Cuba Disco, né? O Cuba Disco tem esse tipo de cabo também. É um cabo de 3,5 milímetros nas pontas, né? Na ponta onde você vai ligar o seu device, seja, sei lá, onde você vai tocar o fone, e 3,5 milímetros também, onde você coloca aqui na concha. Então é legal para você, sei lá, estragou o cabo, você compra só um cabo novo. Isso é excelente, é uma forma de manter perpetuidade do seu equipamento por conta de cabo, né? Porque cabo a gente sabe que estraga, vira e mexe, enfim, não é sempre... É sempre bom ter cuidado com esse tipo de coisa. E pra mim foi um acerto bem grande a HiFiMan usar esse tipo de conectores, né, de cabo e tudo mais. Eu sei que versões anteriores, e aí eu vou colar do vídeo que eu vi lá do Léo, do Mind the Headphone, antigamente os conectores eram rosqueáveis e não eram tão legais assim, mas esse modelo que eu usei aqui tem uns cabos, o cabo bem legal. Em resumo, é um fone bem confortável, bem construído, ainda mais se a gente olhar para a faixa de preço onde ele está posicionado. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tipo R$500. Ele aparece mais barato em algumas promoções, quando tem cupom no AliExpress, por exemplo. Ele pode ser um pouco mais caro do que isso, dependendo de onde você vai comprar. Eu vi na Amazon brasileira, tipo R$1.200. Por esse preço, por R$1.200, eu prefiro um Cuba Disco, o Bluetooth, por exemplo. Eu acho mais interessante. Mas é um fone de ouvido bem legal, bem confortável, não tive nenhum problema quanto a esse tipo de uso. A única parte, não diria negativa, mas a única parte que você tem que ter cuidado na hora que você for comprar esse fone de ouvido, isso é uma das partes, são duas partes no final das contas, é que esse fone aqui é um fone aberto, então ele não tem um isolamento tão grande assim dos ruídos do seu ambiente. Então é ideal para você usar em escritório, em ambientes mais tranquilos, mais calmos e tudo mais. E para você que, óbvio, não quer ter um isolamento do ambiente onde você está. O fato dele ser um headphone aberto significa que isso aqui passa som. Então ele não tem um isolamento, quando você coloca, né, o isolamento passivo, que geralmente a gente vê em outros fones de ouvido, esse fone aqui não tem. Então é um tipo de característica dele, é para isso mesmo, ele foi desenvolvido pensando nisso, não é porque ele está com problema nem nada disso não. É um fone de ouvido aberto e eu achei que, assim... Eu tenho duas crianças pequenas, saudáveis e que fazem bagunça o dia todo. Então, em alguns momentos, eu quero ter um fone de ouvido fechado. Para esse tipo de momento, eu prefiro um in-ear. Agora, quando eu tô com esses fones de ouvido, eles estão brincando aqui, eu quero escutar, ou quando a minha esposa me chama, alguma coisa assim, que precisa de mim, eu prefiro usar esse tipo de fone de ouvido porque eu vou ter uma noção do que está acontecendo ao meu redor. Então, depende do uso de cada um, tá? Eu achei bem legal o fato dele ser aberto, mas em alguns momentos eu queria que ele fosse fechado. Mas tudo bem, é só uma questão de onde usar e quando usar. Eu tô te contando isso porque você pode comprar esse fone de ouvido esperando que ele vai ter um cancelamento passivo, né, das pads, mas não. Só ainda sobre construção.
Eu gostei de usar ele por várias horas, apesar de que em dias quentes eu não achei ele tão confortável assim, eu achei que ele fica esquentando demais. Se você trabalha no escritório com ar-condicionado, ou se você não se importa com isso, você mora num lugar mais frio, tudo bem, não vai ser um grande problema para você, mas galera que mora em lugares quentes, em cidades quentes e que não tem ar-condicionado ou um ventilador posicionado na cabeça o tempo todo, pode sofrer um pouquinho com esse fone de ouvido aqui, né? Enfim, eu achei ele meio quentão. Só estou contando para vocês aqui um pouco de como foi essa experiência. Bom, e aí a gente chega na parte do som. Olha, é a primeira vez que eu testo um fone planar, que tem essa tecnologia de falantes planares, e eu fiquei assim, poxa, será que só a tecnologia vai me fazer escolher um fone de ouvido pela sonoridade e tal? A tecnologia impacta tanto assim na sonoridade? E olha, na faixa de preço dele, entre 400 e 600 reais aí comprando de fora, não dá pra comparar ele com fones da mesma faixa de preço. A real é essa, assim. Se eu quero comparar o Hi-Fi Man HE400 SE com headphones, eu preciso subir muito o patamar de preço. Por quê? Porque ele soa muito bem, muito claro, muito definido e com um som mais... que eu já ouvi em headphones mais premium, em headphones mais caros. Sei lá, 2, 3 vezes mais caro do que ele. Eu vou comparar aqui, eu não sei se está certo a minha comparação, mas eu senti que ele traz uma claridade, uma definição de áudio que eu vi, por exemplo, no Momentum 3 da Sennheiser, sabe? Em fones de ouvido mais caros também da Edifier. Então, assim... estamos falando de um fone de 400, 500 reais, de 400 a 600 reais, vai, e que soa muito bem. Agudos muito bem definidos, agudos muito claros, muito certeiros, sem simbilar em momento nenhum, agudos muito bons, de verdade, para ouvir jazz, para ouvir música clássica, para ouvir detalhes de música, vozes femininas, por exemplo, né, que tem essa região do agudo mais populada. É um fone de ouvido excelente, é um fone de ouvido que dá uma certa vontade de usar para escutar certas músicas, porque ele tem essa definição muito interessante, assim. Falando um pouco de graves, são graves muito bem definidos. Eu vi esse termo em alguns dos canais de audiofilia que eu acompanho, são graves que nascem e morrem muito rápido. Isso, de fato, é por conta da tecnologia, né, da tecnologia do planar magnético. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você escuta uma música grave, ele não fica tipo boom e fica por muito tempo. Ele dá esse grave e morre rapidinho. E aí você me pergunta, como que isso se traduz no dia a dia, né? Ouvindo música e tudo mais. Significa que você vai ter graves mais definidos, graves que ele tem uma potência boa, mas ele não tem um peso muito grande. Então, como é que eu vou te explicar? Como eu vou explicar isso em vídeo? São graves que você consegue escutar a presença, escutar a potência do grave, mas ele não fica reverberando por muito tempo. Isso é muito bom em determinadas músicas, né, que você quer esse tipo de comportamento. Eu achei muito massa, eu achei uma dinâmica, eu achei uma musicalidade, eu achei um jeito muito legal de escutar músicas que eu já estou acostumado a ouvir, onde o grave, com músicas graves, por exemplo, ela fica tipo com um grave muito pesado na cabeça e você tem que tirar o fone de ouvido que você vai sentir dor de cabeça, alguma coisa do tipo. Não sou esse tipo de pessoa, eu gosto de fones com um pouquinho mais de grave mesmo. A minha assinatura preferida, por assim dizer, é uma assinatura onde eu tenho um pouquinho mais de grave, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Então, assim, é um fone de ouvido excelente para ouvir músicas no formato relax, por assim dizer, sem ser de forma analítica, sem, nossa, quero escutar o máximo. Não acho que é para essa pegada. Agora, se você quer um fone de ouvido para colocar, escutar um jazz, relaxar, sabe? Eu acho que é uma escolha muito legal, porque, primeiro, é confortável para poder usar, graves e agudos funcionam assim, tocam muito bem, então graves muito bem definidos, muito claros, graves muito bem precisos, eu diria, apesar dele não ter esse rumble, né, esse agudo que vai soar um pouco mais pesado por mais tempo, ele funciona muito bem. Então é um fone de ouvido muito legal para escutar músicas no formato relax, sabe? Senta numa cadeira aí, pega um livro, vai escutar um jazz, vai escutar alguma coisa assim. Eu não acho que é um fone de ouvido, por exemplo, para você ver vídeo, ver podcast, não acho que é para essa pegada. Eu acho que é para você curtir as suas músicas. É um fone de ouvido, ao meu ver, para você curtir músicas. E eu acho que ele se encaixa muito bem nessa definição. Um fone de ouvido musical, um fone de ouvido bem gostoso, bem direto ao ponto, eu diria. Eu acho que esse aqui é o companheiro ideal para você curtir e ouvir as suas músicas preferidas. Só um adendo rápido, eu estava editando esse vídeo aqui, lembrei de falar uma coisa que não é tão legal assim sobre o Hi-Fi Man HE400 SE, que pode fazer total diferença na hora que você for escolher.
você precisa de uma fonte bem potente para poder tocar esse carinha aqui. Eu falei que o grave é excelente, que o agudo é excelente, mas se ele não tiver corretamente amplificado, você vai perder tudo isso. Então esqueça colocar esse fone de ouvido aqui para tocar em um donglezinho mais básico ou até em alguns computadores. Você precisa de um amplificador. Inclusive eu vou deixar listado na descrição do vídeo alguns amplificadores que podem ser legais e tocar ele com facilidade. Não dá para tocar esse fone de ouvido e ter a sonoridade perfeita desse fone de ouvido aqui sem que você use um amplificador, porque ele é beberrão. Ele precisa de potência para tocar bem. Então fica aqui só o disclaimer que eu esqueci de gravar enquanto eu estava fazendo o vídeo, mas eu lembrei agora na edição, então entra aqui o meu adendo para vocês. Lembrando, você vai ter uma sonoridade excelente, mas você precisa de amplificação. E aí dá uma olhada aí nos que eu estou deixando aqui, vê se a lista de especificações bate com o que você tem. Saiba que não vai ser legal tocar esse fone de ouvido com, sei lá, um celular ou um dongle mais básico. Você precisa de potência, lembre-se disso. Fechou? Esse aqui é o Hi-Fi Man HE400SE, um fone de ouvido muito hypado no mundo de audiofilia, porque ele trouxe esse driver de planar magnético, né? Esse planar magnético numa faixa de preço mais acessível e, olha, faz jus a todo o hype, porque eu adorei esse fone de ouvido. Sim, está na minha lista de recomendações, assim como todo vídeo que eu trago aqui para vocês. Se tá em vídeo é porque eu gostei, obviamente. Então fica aqui o meu registro, o meu review do Hi-Fi Man HE400SE. Enfim, é um fone de ouvido muito legal e que eu tô até triste de ter que devolver pro meu amigo porque eu gostei demais. Principalmente para escutar músicas no modo relax. Bom, é isso, esse aqui é o meu review do Hi-Fi Man HE400SE. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e se você quiser comprar o seu Hi-Fi Man HE400SE, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando por lá vocês me ajudam, eu ganho uma pequena comissão. E é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.